Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Você Mais Consciente. Um programa que entende você para você se entender melhor. Eu sou a Denise Galvão, praticante e instrutora de meditação Mindfulness e terapeuta sistêmica. A proposta deste programa é trazer reflexões e ações para uma vida mais consciente e mais conectada com a gente mesmo, com os outros e com o mundo. Se você ainda não ouviu o episódio 1 e 2, eu sugiro que você ouça. Os programas têm conexão entre si e os temas vão se aprofundando. Você também pode me seguir lá no Instagram, pelo endereço ddgalvão_ e pelo YouTube no canal Denise Galvão. Episódio 3: Quando eu me curo. Você já parou para pensar em quantos jogos dramáticos a gente entra sem se dar conta? Nos colocamos em posições de vitimismo, por ora perseguimos pessoas e em outras vezes nos colocamos como salvadores da pátria. Saiba que essas posturas são jogos psicológicos que usamos para nos defender. Defender nosso ego, defender a postura que é o outro que tem responsabilidade sobre a nossa vida e não nós mesmos. Só que desta forma entramos em conluios neuróticos que não trazem nada de bom, nem para a gente nem para o outro. Vamos construindo narrativas que escondem a verdadeira causa dos nossos problemas. E ao invés do sofrimento se aliviar com essas condutas, eles só aumentam. A análise transacional ensina como compreender essas relações tóxicas que vamos criando com as pessoas. Eric Berne classificou esses tipos de conduta de padrões não saudáveis em 3 papéis: papel de vítima, perseguidor e salvador. Karpman, discípulo de Eric Berne, criou um diagrama para entender visualmente e de forma simples essa dinâmica de relacionamento interpessoal, que é o triângulo dramático, e recebeu até um prêmio por essa valiosa contribuição. Coloco na descrição desse episódio um link de um texto onde abrange todos esses papéis e um diagrama para vocês darem uma olhada. Então, vamos conhecer a fundo como são essas posturas e veja se você se identifica com elas. Muitas vezes, oscilamos entre as posturas numa única conversa. Somos vítimas, perseguidores e acusadores. A solução? Ter consciência que estamos vivendo nessas posturas e aos poucos ir saindo desses papéis. A vítima. A posição de vítima é aquela onde a pessoa nunca fez nada para merecer nada. Ela não assume a responsabilidade pelos seus atos. Ela fez assim porque o outro fez assado. Se ela erra, vai buscar uma justificativa sempre no outro. Quando as pessoas falam sobre ela, costumam colocar sempre a palavra coitada no meio da frase. A fulana coitada não tem boca para nada. E assim, a vítima se protege, usando uma bengala para não ser chamada a pensar e agir com autonomia e nem responder pelos seus atos. Você se reconhece se colocando algumas vezes no papel de vítima? Então saiba que esse é um papel que não resolve problemas. Pelo contrário, ele tira sua energia e a sua responsabilidade em agir. O segundo papel é o papel do perseguidor. O perseguidor é aquele que cobra de forma crítica e autoritária muito além do necessário,
Pessoas são massacradas diariamente, perseguidas ao ponto de prejudicarem a saúde física em fase da frequência e intensidade de um relacionamento com esse padrão. O grande problema dos perseguidores é que eles são autorreferenciados, isto é, tomam a si mesmo como referência de comportamento ideal e, obviamente, acham que todos à sua volta devem se comportar de acordo com essa mesma referência. Quando alguém não se comporta dessa forma, por espontaneidade ou por recusa consciente, os perseguidores costumam ficar furiosos. A postura existencial do perseguidor também é de superioridade às demais pessoas, mas isso pode ocorrer apenas por fachada. Ou seja, o perseguidor sente-se tão inferior que ele precisa se fazer superior através dessa posição. Você já se viu alguma vez nesse papel? Acusa as pessoas por não terem algo que você gostaria que elas fizessem? Critica a tudo e a todos com muita frequência? Cuidado, você pode estar exercendo um papel de perseguidor. E tome ainda mais cuidado se você for um perseguidor de você mesmo, se acusando, se criticando. Num outro momento falaremos sobre o cuidado que temos que ter com a autocrítica. O Salvador. O terceiro papel é o de Salvador. É aquele que adotou como posição existencial básica sentir-se superior às pessoas e, para tanto, ele precisa ajudá-las, mesmo quando elas não estão pedindo por ajuda. Pode ser entendido como uma superproteção. Um exemplo disso é quando uma pessoa faz algo para outra, não por carinho ou eficiência, mas para, de alguma forma subliminar, mostrar que sabe fazer melhor e para cobrar mais tarde algo em troca, porque todo salvador é um perseguidor em potencial. Sabe quando você oferece ajuda sem ao menos a pessoa pedir? Ou quando você quer dar mais do que a pessoa está pedindo? Cuidado, você pode estar na postura de salvador. E o problema é que o salvador pode criar uma relação de dependência com o outro, tirando assim toda a força da outra pessoa, impedindo que ela faça por ela mesma. Existem algumas ordens para a ajuda. Bert Hellinger definiu isso num livro chamado Ordens da Ajuda. Mas no YouTube tem bastante pessoas que falam sobre isso. Se você é um salvador nato, procure saber mais a respeito. Daí, por uma questão de humanidade, o Dr. Fernando Freitas, médico e criador da abordagem consciência sistêmica, que é aquela que eu aplico nas minhas sessões de terapia, desenvolveu um triângulo que é um antídoto do triângulo dramático, chamado de o triângulo da realização, onde cada posição dramática existe uma posição antagônica que possibilita a ampliação da consciência e a mudança no padrão de funcionamento. A postura criativa é o papel representado pela criança interna, que busca possibilidades, cria ideias e inventa soluções ao invés de ficar se vitimando. A postura potente é representada pelo adulto, que é o que traz a potência, análise e viabilidade para formalizar as soluções. E a terceira postura, que é a postura da sabedoria, representada pelo lado parental, é o papel que junta a criatividade, a potência e materializa o que precisa ser feito. Lembrando que os adultos fazem o que precisa ser feito. Essa dinâmica só é possível quando é exercida pelo lado adulto do indivíduo.
pois, ao contrário do triângulo dramático, este triângulo trabalha a busca pela liberdade e a solução dos problemas, tendo como objetivo principal um futuro saudável e consciente, onde cada indivíduo é responsável por si e por suas ações. Essas são as duas dinâmicas as quais podemos escolher para seguir. Qual você escolhe? As posturas dramáticas ou as posturas da realização? Dentro da constelação familiar sistêmica, nós seguimos os modelos que trazemos da nossa família de origem. Como os seus pais se relacionavam? Como os seus pais se relacionavam com você? As decisões na sua casa eram tomadas a partir do drama, da acusação ou eram tomadas com sabedoria e criatividade? Saiba que tudo isso influencia nas suas tomadas de decisão, influencia na forma como você se relaciona com a vida. Os modelos que você teve foram modelos saudáveis? Saiba que você, como adulto, pode escolher outros modelos. E quando você toma consciência e escolhe pelo saudável, é aí que você se cura. Gostaria de ser mais assertivo com relação às decisões que você toma na sua vida? Quer saber de onde surgem as dinâmicas que te colocam nas posturas dramáticas? Agende uma constelação familiar. Ampliar a consciência de onde vêm os jogos psicológicos que você usa pode te ajudar a viver de uma forma mais organizada, criativa, sábia e potente. Que você esteja bem.